tá? O futuro das avaliações, porque afinal de contas, quando você está ensinando, né? Você está educando, está levando ensino, aprendizado, enfim, você precisa avaliar isso, você precisa medir, você precisa saber como é que tá, o cara aprendeu ou não aprendeu, o aluno tá bom ou não tá bom, tá preparado, tá profissionalizado, né? Para ir para o mercado de trabalho. E aí, para a gente finalizar esta reflexão, gostaria de saber de vocês o seguinte: como que a IA ela pode, de fato, então, transformar, como que a gente avalia o aprendizado e a competência dos nossos alunos, né? De repente, de uma forma aí, vamos ligar a nossa bola de cristal agora, tá, gente? Liguem aí a bola de cristal de vocês aí, tá? E dá uma olhadinha para a gente ver como é que vai ser o futuro, como é que vai ficar o futuro das avaliações dos nossos alunos, né? O que vocês acham? Como é que vai ser daqui para frente? Vamos começar com o Ipirangi, a gente segue a escadinha ali. Ipirangi, liga a bola de cristal aí, como é que vai ser? Eu vou começar de novo com uma experiência. Estava descendo na minha rua para comprar pão e vi um aluno do ensino, acho que fundamental, carregando uma maquete na mão, né? E eu achei bacana aquilo. Eu falei, se ele está indo para a escola, deve ter passado a noite toda montando essa maquete, e é muito bacana porque ele estava atravessando toda uma rua e sem nenhum tipo de vergonha, né? Segurando aquela maquete. Enfim, eu acho que a gente ah, precisa mudar o sistema de avaliação para uma avaliação do fazer, né? Ensinar o aluno a entregar coisas prontas, né? Talvez em equipes ou talvez, enfim. A gente dá o modelo, olha, eu quero aqui uma chocadeira eletrônica. Vocês usem aqui o chat GPT, usem qualquer coisa que vocês queiram. Segunda-feira que vem, e isso no caso presencial, né? Segunda-feira que vem eu quero que vocês façam tal coisa. Ou usando os recursos que a gente tem. É, é, Filmagem, né? Pega o teu celular e você vai me responder como é que você conseguiu resolver aquela fórmula. Enfim, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa. Eu acho que é o único trocar aquela chave de ficar fazendo pergunta que a gente consegue. Outro dia eu vi na internet, pasmem vocês, né? Alguém vendendo trabalho, faça o seu trabalho, resolva suas questões e o que é pior, olha só, o nível está aumentando. Assino propostas de estágio. Ou seja, ele já carimba estágio, quer dizer, você tem tudo. Então, se você não mudar o caminho, né, você vai bater nisso aí, é o que vai dar. O aluno vai lá, enquanto ele está ouvindo música, ele chat GPT, responde essa fórmula matemática aí para mim, muitas vezes ele nem corrige e joga. E tem os grupos de WhatsApp que eles trocam as informações, e é engraçado, né? Que eles acham que a gente não lê, né? E aí eles trocam uma palavrinha só, mas a estrutura toda Igual. do negócio é igual. Então, acho que a gente tem que criar o fazer, mão na massa. Né? E aí a gente vai ter que mudar a nossa relação com a tecnologia para que o aluno saia de verdade pronto com aquele conhecimento para aplicar no mundo, né, onde ele está inserido. E talvez, né, que eu acho muita falta, é trazer as empresas para dentro das escolas, trazer o mundo para dentro das escolas, porque isso vai facilitar muito o aprendizado. Então, a gente tem muito espaço dentro das escolas, a gente tem muita empresa que podia estar dentro das faculdades e nos ajudar nesse processo de construção do conhecimento, que tem que ser mão na massa, eu acho. Mão na massa. É isso mesmo, Isis? Mão na massa? Sempre mão na massa, né? Mas o que eu vejo é que essas mudanças bruscas que a tecnologia traz, o comportamento é sempre muito parecido. Primeiro ela vem com aquela onda destruidora, depois vem a adequação do mundo. Então faz muito tempo que a gente fala que o modelo de ensino precisa ser melhorado. Resposta pronta na internet, trabalho pronto existe há muito tempo, né? Eu lembro que a gente tinha que lidar aqui
com um mecanismo de aleatório de perguntas para a prova para tentar competir com alguns sites que a resposta já estava lá, né? Estava lá. Então isso existe há muito tempo. O aluno que não quer estudar, ele sempre conseguiu um meio enfim, de dar um jeitinho, né? De Como o burlar, né? professor comentou. Aham. Então isso existe. Então eu imagino aqui que essa é mais uma onda, a IA vem e a gente vai ter que se adequar a ela. É uma onda tão forte, que daqui a pouco a gente começa a colocar profissional no mercado que não se preparou, o mercado vai reagir porque ele aprendeu com o GPT do lado respondendo. Então, é o momento que a gente tem que agir, mão na massa, para começar a mudar o nosso modelo de ensino, porque tem algumas coisas que, se a gente olhar com carinho, são fantásticas, assim. Se eu tenho, além do óbvio, que é ter aquele plágio, avaliação de plágio, de gramática super instantâneo, que eu falo assim, cara, nem tenta mandar, porque eu já identifiquei seu plágio, pelo menos dá um esforço de mudar um pouquinho o conteúdo que você está mandando, já é bacana. Então, o feedback instantâneo eu acho muito legal, porque uma coisa é você fazer uma avaliação, aquilo submete a uma correção, e daí quando você recebe o retorno, às vezes você não tem o tempo de estudar mais um pouco, e de responder de novo, que é o lance do ensino, né? Puxa, eu identifiquei a minha lacuna de conhecimento, o professor me apoiou e agora eu estou preparado. Com o feedback instantâneo que uma avaliação de IA pode te dar, ele te ajuda nesse sentido. Eu estou naquele meu momento de estudar tal assunto. Puxa, eu reporto, eu recebo um feedback, eu tenho essa troca muito bacana. Então, se a gente pensar, se a gente focar no aluno e perceber como é que eu engajo ele, como é que eu trago ele para esse envolvimento, o restante, e isso é completamente modelo de ensino. O restante vai sendo mais natural o uso. Então, como é que eu trago ele para se engajar mesmo no conteúdo? Puxa, se ele vai usar um IA para responder, tudo bem, eu vou usar junto. A Universidade Positivo vai registrar agora a primeira matriz curricular onde o GPT é co-professor. E isso é formal. Ele vai trazer isso. Tem um professor tal que é responsável por esse curso junto com o GPT. E ele já está na sala de aula. O professor já entra e já coloca o chat GPT ali para fazer, Integrado. sabe, essa coisa tipo, puxa, não sei qual é a resposta. Traz o GPT aqui, vamos perguntar. O que você achou da resposta do GPT? Sabe, dar esse feedback, trazer ele para um mundo mais natural aqui de uso do processo. Então, o que eu imagino é isso, sabe? Tem N formas de melhorar essa forma de avaliar o aprendizado. A gente tem meios aí multimodais, então eu posso fazer um processo em vídeo para o aluno refutar essa informação depois, eu posso pedir isso, que ele traga o GPT, responda essa questão e ele faça um feedback em cima da resposta do GPT. Eu tenho N formatos. E o que a IA traz agora com essa massificação do uso do GPT, da IA generativa, é forçar esse movimento de mudança da educação. Muito docente preparado, com muita ideia bacana. Então, é hora de trazê-los, ouvi-los e fazer esse movimento de mudança. Isis, me permite aí, desculpem, eu não quero manipular, mas só lembrar que a Meta, que é responsável pelo Facebook e tudo, lançou agora, está lançando um sistema multimodal e multilingual que você não precisa mais. Você pode se comunicar com o mundo inteiro, né? Automaticamente, sem precisar aprender nenhum tipo de O língua. idioma. E isso está forçando as escolas de inglês a revisarem os seus modelos. Vai quebrar um modelo e é fantástico, viu os testes, só não tive a oportunidade de usar, mas ele é fantástico, ele tem uma qualidade de identificação de áudio, de gramática para traduzir, que é lindo. É realmente assim, é E, fantástico. e E o tem negócio, e o negócio é o seguinte, já tá rolando, né? Não é, você tá ouvindo aí, gente, a gente conversar aqui pensando, eles falaram que um dia vai acontecer. Não, 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 não. Já tá rolando, né? Já tá rolando isso aí, tá certo? É isso aí, o mundo da tecnologia também está sendo muito afetado. Eu não preciso mais desenvolver grandes códigos. O GPT pode desenvolver. A gente já fala em linguagens de baixo ou zero código, né? Que elas já desenvolvem
elas já entregam boa parte de código pronto. Então, tem mudanças muito grandes ainda. Otimizando a atuação desse profissional, né, Isis? Com certeza, com certeza. Ô, Mônica, você ligou a tua bola de cristal aí? Nós queremos saber, ué. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Olha, Paulo, eu particularmente tenho uma visão, não sei se pessimista, mas eu acho que na escola o processo é muito mais lento e muito menos bonito, como as falas que a gente vê a respeito da rapidez da tecnologia. A escola em que eu trabalho tem uma metodologia diferenciada e os professores procuram avaliar sempre utilizando outras formas para além das provas tradicionais. Então, trabalhos cooperativos, muitos professores usam recursos tecnológicos, incentivam os alunos à produção de podcasts, vídeos, uso do ChatGPT mesmo para a elaboração de materiais. Contudo, numa outra instituição, eu trabalho com avaliação dos com processos de avaliação de aprendizagem. E os alunos de todo o Brasil relatam que nas suas escolas os processos de avaliação são tradicionais, provas sempre, raramente algum outro tipo de processo avaliativo. Então eu vejo que os professores ainda têm uma resistência quanto ao uso de ferramentas diferenciadas para processos de avaliação. E, principalmente, a gente já falou bastante disso hoje, de regionalidades, diferenças pelo Brasil, especialmente de acesso à tecnologia, escolas estaduais, municipais, que não têm acesso a esses equipamentos e ferramentas, que dificultam, muitas vezes, a dinamização dos processos. Então, eu vejo que a escola tende a caminhar de forma muito mais lenta para a incrementação e dinamização dos processos de avaliação. Embora a realidade que a gente tenha é de que a tecnologia está aí e vai ser incrementada e acrescentada, mas eu acho que de uma maneira mais lenta nas escolas, sabe? E uma outra coisa que é importante a gente pensar é que, por mais que a gente consiga ainda promover a inserção dessas ferramentas diferenciadas de avaliação na educação básica, as ferramentas de avaliação institucional e de avaliação de desempenho ao final do ensino médio ou ao final do ensino superior ainda são muito tradicionais. Então, assim, a gente precisa mudar muita coisa para que a tecnologia efetivamente se faça presente. Principalmente na gurizada mais nova, né? Quando a gente fala muito de inteligência artificial, muita gente acaba olhando para o ensino superior, para o EAD, né? Que tá ali, já tá dentro do computador. Agora, quando a gente vai para a sala de aula, né? Com a garotada mais nova. Ela não está presente, Paulo. Ela está presente para os alunos que conhecem essas ferramentas muito mais do que os professores. Muito mais. Uhum. Interessante. Tá vendo só, gente? Vocês têm que ficar espertos. A gente tem caminhos do avançar. É isso, né, Andréa? É isso, prof. Tem que ficar ligado. Tem gente pedindo uma segunda rodada aqui no chat, viu, professor Paulo? Tem sim. Porque, gente, 1 hora é muito pouco, principalmente quando a gente está falando sobre um tema que é tão rico, não é? E tão complexo ao mesmo tempo. Eu vejo, assim, que o processo de avaliação, ele precisa ser, durante a formação, precisa ser um processo de avaliação formativo, né? Se contrapondo a esse método somativo que faz parte do ensino tradicional e que não cabe mais hoje em dia, né? Mas quando o professor Piragi fala do mão na massa, né, eu penso num processo de avaliação por competência, que de fato, né, consiga mensurar o quanto o aluno é capaz de mobilizar a teoria, não é? Aplicar na prática através de suas habilidades e resolver problemas do mundo real. Então, dessa forma, eu acredito que a gente vai estar provocando e estimulando a mais importante das inteligências, que é a inteligência natural, né? Para que a gente não caia naquela lei do menor esforço, que é natural, a gente tem falado sobre isso, o aluno vai mesmo buscar,
né? O que é mais fácil, o que vai dar menos trabalho. E por outro lado, a gente precisa pensar em formas, né, em metodologias que tragam o aluno para um papel de protagonismo. E a gente tem as metodologias ativas aí, que podem nos ajudar muito, e elas já trazem, não é, no seu bojo aí, né, ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar nesse processo. Então, fazer com que os alunos utilizem os espaços de sala de aula, quando a gente está falando do ensino presencial, que utilizem os espaços de sala de aula para resolver efetivamente problemas. Teoria, ele pode... Aí a gente traz o ensino, a sala de aula invertida, né? Então, eles vão acessar o conteúdo fora da sala de aula. No momento da sala de aula, é para resolver problemas, é para mão na massa, é para tirar dúvidas com o professor, é para o professor poder identificar de forma clara, não precisa estar repetindo a mesma teoria 10, 20, 30 vezes, porque, né, a gente tem outras formas de reproduzir teoria e os alunos de acessarem essas teorias. Então, a gente reconfigurar esse modelo, né? Na EAD, a gente já trabalha isso de uma forma mais intensa. A questão da busca autônoma pelos conteúdos, e as trocas, quando a gente tem os momentos síncronos, quando a gente tem os desafios propostos lá, dependendo da modelagem de cada instituição, mas é muito isso, sabe? Da gente repensar o processo, e eu concordo com a professora Mônica, na educação básica vai ser um trabalho de formiguinha, né? Mas que pode ser muito prazeroso, né? Trazendo aqui a fala do mestre Paulo Freire, né? Esse processo de aprender tem que se dar na alegria, na leveza, né? A gente precisa mostrar paixão pelo que a gente faz, e a gente só vai, de fato, conseguir mostrar essa paixão se a gente estiver integrado, né? Se a gente estiver com o domínio dessas ferramentas. Aí volta para aquela questão que a gente falou, né? Da formação. Enfim, eu voto por mais uma rodada, tá certo? Também. E você sabe, Andréia, que o meu mais velho aqui, ele tem 8 anos, né? Ele já utiliza. Eu já boto ele para trabalhar com 3 telas de computadores, né? E ele utilizando o DALL-E, né? Para construir uma imagem, para fazer o trabalhinho dele e tal. Garotada nova. Então eu tô indo devagarzinho, colocando ele para entender esse movimento, né? E fui criticado, inclusive, viu? Fui criticado. Paulo, não faça isso, deixa ele desenhar, né? Enfim, é uma linha tênue, tá certo? Agora, ô Rosinda, tem uma moça aqui, Rosinda, ó, dá uma olhada, eu vou pôr aqui, ó. Tem uma moça aqui, Rosinda, que ela disse o seguinte, ó: nós podemos concluir que a tecnologia fará um divisor, né, grande social, é isso mesmo? É por aí que a bola de cristal tá apontando? Olga, ó aqui pra você, Olga, ó aqui pra você, ó, coraçãozinho pra você, linda. E aí, Rosinda? Vou ser sincera, eu espero que não, tá? Mas eu não sou romântica. E eu não sou romântica, sou uma pessoa extremamente ponderada, pés no chão, conheço as nossas dificuldades. Então, assim, nós vamos ter, como já temos tido já há bastante tempo, né, um percentual de alunos, de formandos, de profissionais que estarão, infelizmente, mais qualificados. Eu digo infelizmente porque as oportunidades teriam que ser iguais para todos, mas nós sabemos que não é dentro do nosso modelo de hoje. E então, nós vamos ter, sim, uma certa diferenciação. Porém, é algo que aí nós teríamos que conversar mais com os professores das séries básicas, iniciais, porque, assim, a minha experiência docente sempre foi com adulto. Claro que passa ano e o meu aluno tem 20 anos, e eu fiz 30 e o aluno tem 20, e eu fiz 35 e o aluno tem 20, e eu fiz 40 e o aluno tem 20, e eu fiz 45 e eu vou fazer 50 e o meu aluno sempre tem 20 anos. Eles sempre têm 20 anos, porque eles estão chegando, né? Então, eu vejo que eles vêm trazendo essa diferenciação, eles vêm trazendo esse conhecimento, né, do que está acontecendo agora, do uso das tecnologias, dos modelos diferenciados de ensino-aprendizagem, mas eles vêm com uma certa inocência até, já que nós estamos falando aqui nesse último bloco sobre avaliação. Porque ele pensa, de repente, que, como o professor comentou, o professor não leu o que o aluno escreve. Claro que lê, gente, nós estamos aqui para isso. Então, nós conseguimos identificar, né, essa certa inocência quando ele copia um texto, quando ele copia uma resposta da internet lá na sua avaliação, quando ele acha que ele pega um artigo pronto e vai trazer para nós. E agora, como ele está usando a inteligência artificial, vocês já perceberam que, pelo menos do ChatGPT, todo o texto acaba em sumarizando, finalizando, para concluir, em linhas gerais. Gente, quando você vê aquilo ali, pá,
Jura? Em resumo, né? Em resumo, então eu vejo o seguinte, no nosso caso, aí que temos bastante anos de estrada já na docência, nós conhecemos o perfil do nosso aluno e as competências que nossos alunos já estão desenvolvendo, que eles já têm desenvolvido e que nós estamos auxiliando a desenvolver. Então, nós já sabemos também até onde ele pode ir, até onde ele consegue ir naturalmente, sem a inteligência artificial. E aí, claro, ele tem que aprender a usar a inteligência artificial para lapidar, para melhorar isso. E aí, até ele mesmo fazer uma avaliação do que essa inteligência artificial está oferecendo para ele. Por que eu digo? Porque a IA ainda erra? Erra, ela é generativa, ela está ainda em construção. Ela vai pegando termos, né, e vai construindo. Então, ela pode se equivocar, ela se equivoca, inclusive. E aí, o aluno tem que ter esse discernimento. Por quê? Porque o professor sabe, por exemplo, né, aqui para finalizar essa parte, se eu sou professora lá da área de gestão da qualidade, eu sei quem são os profissionais, os pesquisadores da área de qualidade. Toda vez que o aluno vier com aquela frase, porque qualidade é, eu pergunto para ele, quem disse que é? Quem disse que é? Eu sei quem disse que é, mas eu quero que ele também saiba aonde que nasceu esse conhecimento e como que ele vai aplicar lá na empresa, já que eu sou da área de negócios. Então, eu vejo o seguinte, o processo de avaliação não é só da instituição de ensino, não é só do professor, é também do aluno. E é além nas séries iniciais que ele vai aprender isso e vai chegar para nós vamos lapidar e vamos melhorar esse processo e vamos colocar um profissional mais crítico, mais consciente das suas responsabilidades lá nas organizações. Então, essa é a situação. Eu acabei de ver que o Eugênio colocou aqui uma provocação, né? Que ele é meu aluno, eu sei, meu aluno do coração, e que ele já tem 60 anos. Então, ele tem muito, 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 muito mais experiência, inclusive, de vida do que eu, né, Eugênio? E isso é uma troca também fantástica. Então, tudo bem. O Eugênio é meu aluno que já tem 3 vezes 20 anos, tá? Ele teve 20, teve 40, teve 60. Né, essa ideia. Mas, só para finalizar, nós temos que fazer esse trabalho, essa discussão sobre o método de avaliação que, nesse exato momento, não reflete mais a nossa condição de ensino nas instituições. Em todos os, vamos usar assim, todas as categorias, né? Nós temos que fazer essa revisão, e aí eu concordo aí com a professora Andréia, com a professora Mônica, que é um trabalho que nós temos que colocar todos envolvidos no processo e não somente o pedagogo ou ali o orientador educacional ou o professor da disciplina X, não, né? A gente tem que fazer um trabalho conjunto realmente. Exato. E é legal porque a prof. Rosinda finalizou, pessoal, jogando o abacaxi no colo do aluno também, né? Porque até então o pessoal tá falando, e aí, professor, como é que você vai resolver, né? Para me ensinar com a IA, né? IA na educação, deixa os professores pensar. Pera lá. O aluno também tem que ajudar a descascar esse abacaxi, tá certo? Que é o que a prof. Rosinda tão bem colocou para nós aqui, para a gente finalizar esta reflexão que, como já foi falado aqui no chat, como vocês já falaram, merecia pelo menos mais umas 5 rodadas aqui para a gente ficar refletindo sobre isso. Mas não dá nada não, pessoal. Eu sou muito estratégico, tá? Então isso foi todo pensado. Eu queria que ficasse esse gostinho de quero mais para os dois lados, tá? Para vocês que estão aqui comigo, professor Pirangi, a Isa, a prof. Rosinda, a prof. Andréia, a prof. Mônica, para voltar aqui comigo, para a gente conversar mais, né? Para profissionalizar essa garotada e para a galera que está assistindo. Poxa, mas já acabou? Passou tão rápido, né? Poxa, queria mais sobre esse assunto? Volta para cá, todo sábado, 10h30, a gente está aqui colocando a cabeça para pensar nesta ação educacional, live que te profissionaliza. Tá?